Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre genealogias. Nós vamos aqui falar sobre os heredogramas, já dando uma dica para vocês que vocês só irão obter êxito aqui nesse assunto se vocês praticarem. Então a prática aqui é a chave do sucesso, tá? Então antes da gente começar a ver aqui os heredogramas propriamente ditos, nós vamos ver aqui a questão da sua simbologia. Então eu coloquei antes dessa simbologia uma frase sobre o heredograma, que é uma representação gráfica, tá? Aqui nós vamos trabalhar muito com os símbolos. Para quem for do sexo masculino, nós vamos colocar um quadrado. Para quem for do sexo feminino, nós vamos colocar um círculo. Se o indivíduo não tiver o sexo definido, nós vamos pôr aqui um losango. Se esses símbolos não estão preenchidos, não estão pintados, significa dizer que esses indivíduos serão normais. Agora, se os indivíduos estão com esses símbolos preenchidos, significa dizer que eles estão afetados com algum tipo de anomalia, de síndrome. Quanto ao casamento, existe casamento normal, tá? Esse casamento normal é que não é entre parentes. E nós temos casamento entre parentes. Então, como vamos representar? Se é um casamento entre indivíduos normais, ou seja, não parentes, eu vou ter aqui só uma linha unindo esses indivíduos. Agora, se o cruzamento é entre parentes, eu vou ter duas linhas unindo esses indivíduos, tá? Se aqui tiver filhos que são gêmeos univitelinos, monozigóticos, eu vou ter essa representação. Se forem gêmeos dizigóticos, bivitelinos, eu vou ter essa representação aqui embaixo, tá? Então, vamos lá que partir para as nossas genealogias. Então, esse primeiro caso que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos ver aqui a quantidade de indivíduos. No caso, eu tenho 9 indivíduos. 3 desses indivíduos estão sendo afetados e 6 deles são normais. Então, se não tivesse esses números aqui, se tivessem gerações, algumas questões eles trazem as gerações. Nós teríamos uma geração, 2 gerações, 3 gerações. Mas nós vamos encontrar situações desse tipo. Mas a primeira coisa que nós temos a fazer aqui quando nos deparamos com o heredograma, já que o nosso intuito é encontrar genótipo, tá? Então, essas questões aqui estão soltas, esses heredogramas aqui estão soltos, mas logo mais nós vamos ter eles dentro de algumas questões. Então, nesse caso, a primeira regra, você vai procurar na sua genealogia, no seu heredograma, um casal de cor igual que tenha pelo menos um filho da cor diferente. Eu vou repetir. Você vai procurar na sua genealogia um casal de fenótipo igual que tenha pelo menos um filho de fenótipo diferente. Então, vamos ver aqui esse casal 1 e 2. Esse casal normal teve um filho afetado. Então, essa situação aqui já iria me servir. No caso desse casal 6 e 7, eles não são iguais, tá bem? Casal 3 e 4 também não são iguais. Então, poderia começar a minha genealogia por esse casal com esse indivíduo aqui afetado. Então, já que você encontrou um casal de fenótipo igual com um filho de fenótipo diferente, esse filho de fenótipo diferente, no caso aqui essa menina, será recessiva. Tá bem? Vou representar aqui por Azinho, Azinho. Então, outra vez, casal igual de filho diferente, o filho diferente é recessivo. Dica: sempre coloque assim, sempre vai extraindo os dados para você ter melhor êxito. Então, você coloca aqui, ó. Os afetados, vou representar por um azinho, são recessivos, tá? Recessivo tem apenas uma combinação, um genótipo, que é esse que a gente colocou ali embaixo, azinho, azinho. Os normais, se eu sei que os afetados são recessivos, os normais, número 1, 2, o 3, o 5, o 6, serão
dominantes. Vou colocar um Dzinho de dominante. Para aqueles que são dominantes, sempre irão apresentar 2 genótipos possíveis. Os dominantes poderão ser azão, azão, ou poderão ser azão, azinho, tá? Então, você extrai esses dados que irão servir demais para as próximas situações aí que a gente vai encontrar. Uma dica para vocês. Vocês encontraram aqui o afetado recessivo, né? Então, todos os outros afetados do seu heredograma também serão recessivos. Outra vez. Então, no caso, vocês estão vendo aqui que o número 4 é afetado, ele é recessivo. Então, todos os outros afetados também serão recessivos. Vou colocar aqui azinho, azinho para o homem 7 e para o homem 9 também. Então, agora, terceira situação. Já que nós sabemos que todos os recessivos já têm o seu genótipo definido, vamos encontrar aqui genótipo para aqueles que são dominantes. Aí você vai concordar comigo em uma coisa. Todos esses aqui em branco são dominantes, são normais. Então, eles poderão ser azão, azão ou azão, azinho. Se eles forem azão, azão ou azão, azinho, sempre eles irão iniciar com azão. Vou repetir. Se eles tiverem a primeira combinação ou a segunda, sempre eles irão iniciar com azão. Então, o que é que você faz para otimizar aqui o seu tempo? Você sai colocando azão para todo mundo que é branco, para todo mundo que é normal, tá certo? Azão aqui para o rapaz 5, azão para o rapaz 3, azão aqui para essa moça. Pronto. Fazendo isso, vai ficar muito mais fácil de você descobrir a letrinha que complementa aqui o genótipo. No caso, ó, vamos analisar esse casal no qual a gente iniciou. O casal 1, 2 teve uma menina 4 recessiva. Então, vamos combinar aqui uma coisa. Os filhos, eles dizem muito dos pais. No caso aqui, a menina recessiva, um alelo desse deve ter vindo da mãe e o outro alelo só deve ter vindo do pai. Então, aqui essa menina 4, que é azinho, azinho, um azinho desse veio da mãe, por aqui, e o outro azinho só pode ter vindo do pai, tá certo? Vamos aqui descobrir o genótipo da moça 6. A moça 6 tem um marido, um esposo afetado e um rapazinho, um filho dela afetado também. Então, nós descobrimos o filho, que é azinho, azinho, ele vai poder dizer como são os pais, no caso aqui a mãe, que falta a gente encontrar o genótipo. Um azinho do menino veio do pai e o outro azinho só pode ter vindo da mãe. Ok? Vamos aqui verificar a questão aqui dessa moça 8. A moça 8 é filha desse rapaz aqui, o 3, e é filha da moça 4, aquela afetada que a gente iniciou o problema. Então, veja só, o azão dessa moça só pode ter vindo do pai. E a mãe, que é azinho, azinho, vai doar o que para formar a filha dela? Só vai poder doar azinho, porque ela só tem azinho. Vamos aqui verificar se dá pra gente encontrar o genótipo do rapaz 3, tá certo? O rapaz 3, ele tem um azão e a letra que complementa a genealogia dele, será que dá pra gente descobrir? Então, vamos lá. O rapaz 3 não tem nada falando sobre ele e sobre os pais. Então, não tem nada dos pais que em relação a ele. A única coisa que diz aqui no heredograma é que ele casou com a moça 4 e tiveram uma menina, tiveram uma filha. Então, será que vai dar para dizer como é esse rapaz 4, esse rapaz 3? Então, no caso, nessa situação aqui, não tem como a gente descobrir essa letrinha que complementa o genótipo do rapaz 3, tá? Então, se não tem como dizer, não tem o que colocar aqui, nós vamos deixar esse espaço. Então, vai ficar um azão, traço.
tá bem? Então, vamos lá aqui para o rapaz 5. O rapaz 5, ele é filho da moça 1 e é filho do rapaz 2. Então, vamos lá. Supondo que esse azão do 5, do rapaz 5, tenha vindo da mãe. O pai pode doar para a formação do filho o azão, como pode doar o azinho. Como não sabemos o que foi doado, então vou deixar aqui também um espaço em branco. Então vou chamar esse indivíduo de azão traço. Tá certo? Então, quando não tivermos como definir qual dos dois alelos foi usado para formar o indivíduo, nós vamos deixar aqui esse espaço em branco. Tá ok? Então, vamos partir aqui para a próxima genealogia. No caso, essa genealogia ela já é um pouquinho diferente, porque ela já tem aqui definidas as gerações. Eu tenho 1, 2, 3 gerações, tá certo? Então, na geração 1, eu tenho 2 indivíduos, na geração 2, eu tenho 3 indivíduos, na geração 3, eu tenho mais 2, tá? E ele colocou aqui a legenda do lado. Então, homem, um quadrado, mulher, um círculo, e no caso aqui nós vamos ter uma mulher afetada, tá? Só mulheres afetadas na genealogia. Então, vamos procurar um casal de fenótipo igual, tá? Um casal de cor igual, que tenha pelo menos um filho de fenótipo diferente, um filho de cor diferente. Então, essa situação aqui me serve sim, casal igual, filho de cor diferente. Como também esse casal aqui está me servindo, casal igual, filho de cor diferente. Vou optar por começar aqui por baixo, tá? Esse casal da segunda geração. Então, vamos lá. Casal igual, filho de cor diferente, esse filho da cor, esse filho de fenótipo diferente, ele vai ser recessivo. Vou colocar aqui o azinho para ele. Aí, vamos fazer aquele esquema aqui do lado, ó. Eu sei que os afetados são recessivos. Vou colocar aqui um Rzinho de recessivo. Então, os normais, N de normal, só pode ser dominante. Vamos aqui definir genótipos. Todo aquele que é recessivo terá apenas uma combinação. Eu coloquei a combinação azinho, homozigoto recessivo. Já os que são dominantes podem ter duas combinações, azão, ou azão, azinho, tá? Então, a primeira dica, você vai procurar o casal de cor igual que tenha pelo menos um filho da cor diferente. Foi encontrado aqui já. Segunda dica, você vai extrair esses dados aqui, que eles irão demais auxiliar vocês. Terceira dica, se você descobriu que o afetado é o recessivo, todos os outros afetados que possam existir aqui no heredograma também serão recessivos. No caso aqui eu só tenho essa moça sendo recessiva. Então, ela também será azinho. Quarta dica, você, já definiu, já encontrou os recessivos, você agora vai ter que encontrar os genótipos dos normais. Então, vamos lá. Os normais são dominantes, então, ele pode ser azão, ou esses dominantes podem ser azão, azinho. Então, eu vou sair colocando azão de início para todo mundo. Azão para ela, azão para ele, azão para essa moça e azão para essa mocinha aqui de baixo, tá? Quando você faz isso, fica muito mais fácil, porque agora falta encontrar apenas a letrinha que complementa o genótipo. Vai ficar bem mais fácil assim. Então, iniciando aqui, ó, por esse casal, novamente 2, 3. Esse casal, 2, 3, tiveram uma filha recessiva. Então, um azinho dessa filha veio da mãe, e o outro azinho da filha só pode ter vindo do pai. Opa, já encontrei. No caso desse cruzamento aqui em cima, desse cruzamento da primeira geração 1, 2, eles também tiveram uma filha recessiva, uma filha afetada. Um azinho dessa filha veio do pai
e o outro Azinho veio da mãe, tá certo? No caso, será que vai dar para descobrir essa moça da terceira geração, que é normal? Então, vamos lá. Supondo que esse Azão dessa moça tenha vindo do pai, a mãe dela, no caso que tem esse genótipo aqui, pode doar tanto o Azão como pode doar o Azinho. Como eu não sei qual desses dois alelos foi o doado para a formação da filha, eu vou deixar somente esse traço. Então, ela vai ser chamada de moça de genótipo Azão traço, tá bem? Não vai ter um genótipo completo para ela. Então, ok quanto a esse heredograma. Então, vamos lá para o próximo. Esse heredograma é um pouquinho mais complexo, tá certo? Aqui eu tenho vários casais, vários cruzamentos. Eu tenho o casal 1, 2, eu tenho o casal 3, 4, eu tenho o casal 7, 8 e o casal 12, 13. Mas vamos procurar na genealogia o casal que nós podemos indicar para aquela regra, né? Que ele cabe naquela regra. O casal 1, 2 não tem cor igual. O casal 3, 4 também não. Nem o casal 7, 8, nós vamos ter somente o casal 12, 13 de cores iguais, de fenótipo igual. Então, o casal de cor igual com filho diferente, esse filho, no caso, essa moça diferente, de cor diferente, ela será recessiva, tá bem? Uma coisa importante, nem sempre os normais são dominantes. Nesse caso aqui, o normal é recessivo. Então, vamos fazer aquele esqueminha aqui do lado, ó. Nós sabemos agora que os normais, vou colocar um N de normal, é recessivo, tá? Todo aquele que é recessivo tem essa combinação aqui, homozigoto, recessivo, esse genótipo. Os afetados, no caso, vamos colocar o Azinho de afetado. Então, se os normais nós descobrimos que são recessivos, os afetados serão dominantes. Tranquilo? Então, se os afetados são dominantes, lembra que dominante pode ter duas combinações. Pode ter a combinação homozigótica e pode ter a combinação heterozigótica. Tá? Então, o que você fez por enquanto? Você descobriu o casal de cor igual com filho diferente. O filho diferente, recessivo. Então, coloquei aqui. O normal, no caso, a menina normal recessiva, Azinho, Azinho. Então, os afetados, no caso aqui, é que são os dominantes na história. Então, quem é dominante pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. Terceira dica para vocês. Procure, já que você encontrou que o normal aqui é recessivo, todas as pessoas normais do heredograma também serão recessivas, tá? Descobri que normal é recessivo, todas as outras pessoas normais aqui do heredograma também serão recessivas. Aí eu saio colocando Azinho para todo mundo. Azinho, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Tem mais aqui, a moça 6 e o rapaz 5. Pronto, então muitos normais aqui no heredograma já tem o seu genótipo definido. Agora, vamos aqui. Se os afetados são dominantes, concordem comigo. Se eles forem Azão, Azão ou Azão, Azinho, sempre eles irão começar com Azão. Então, aqui eu saio colocando Azão para todos esses afetados. Azão para a moça 4, Azão para o rapaz 7, Azão para a moça 12 e Azão para o rapaz 13. Então, para completar somente o genótipo desses indivíduos, tá? Então, vamos aqui iniciar pelo casal novamente 12 e 13.
Esse casal 12 e 13 já tem aqui a criança, que vai dizer muito do genótipo deles. A criança Azinho Azinho recebeu um Azinho da mãe e recebeu o outro Azinho do seu pai. Será que dá pra gente descobrir aqui como é a moça 4? A moça 4 já teve duas filhas, duas meninas, e as duas meninas já têm aí o seu genótipo desvendado. Um Azinho da menina 9 veio do pai, com certeza, e o outro Azinho só pode ter vindo da mãe. Esse rapaz 7 também tem como a gente descobrir. O rapaz 7 cruzou com a moça 8, tiveram 3 crianças, tá? A criança 12, a criança não, a moça 12, né? Que a moça já cruzou aqui, já tem uma criança. A moça 12, já temos o genótipo dela, da 11 e do rapaz 10. Dá pra gente descobrir o rapaz 7? Dá sim, ó. O rapaz 10, um Azinho dele foi doado pelo pai e o outro Azinho só pode ter vindo da mãe. E o último que falta aqui ter o seu genótipo desvendado é o rapaz 1, que também dá pra gente descobrir. Vejam só, o rapaz 1 cruzou com a moça 2, tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. No caso aqui, essas duas pessoas, esses 2 filhos, já podem aí dizer como são os pais. Vou pegar aqui essa menina 6. A menina 6 teve um Azinho doado pela mãe e esse outro Azinho só pode ter vindo do pai, tá? Então, outro heredograma aí onde nós encontramos os genótipos, ok? Certinho. Agora, analisando essa situação, tá? Agora, heredograma na questão. O heredograma adiante representa a herança de um fenótipo anormal na espécie humana. Analise-o e assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar o heredograma, que aqui vocês estão vendo na legenda que aqueles que são pintadinhos são afetados, tá bem? Tá dizendo que o macho é normal e a fêmea é normal. Então, vamos lá. Para que a gente possa ter êxito nessa questão, nós vamos descobrir genótipo. Então, vamos lá. Então, vamos procurar na nossa genealogia casal de cor igual que tenha pelo menos um filho da cor diferente. Então, vamos lá. Esse casal 1, 2 aqui não me serve. E também esse casal 3, 4 não me serve. Mas o casal 3, 4 da segunda geração me serve. Veja só. Casal de cor igual tenha pelo menos um filho da cor diferente, ó. Tem pelo menos um filho da cor diferente, tá aqui. Então, iniciando. Casal de cor igual, filho da cor diferente. Esse filho da cor diferente será recessivo. Aí faço aquele esquema do lado. Descobri que o afetado é recessivo, ó, afetado recessivo, ele será Azinho Azinho. Se o afetado é recessivo, quem é normal na história é dominante. Então, para quem é dominante, vai haver 2 possibilidades de genótipo. Quem é dominante pode ser Azão, Azão, como também pode ser Azão, Azinho, tá? Pode ser um ou outro. Então, vamos lá. Terceira dica, terceira regrinha a seguir. A primeira foi, você já descobriu o casal igual com o filho da cor diferente. A segunda regrinha é você fazer esse esquema, tá? Terceira regrinha é você colocar os outros recessivos aqui no heredograma. Se eu descobrir que o afetado é recessivo, eu saio colocando aqui Azinho, Azinho, para todos os outros que também são recessivos no heredograma. Azinho, Azinho para a moça 3, Azinho, Azinho para o rapaz 5, Azinho, Azinho para a moça 2, Azinho, Azinho, então estão todos preenchidos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos já com genótipo preenchido. Então, quarta regra. Então, os normais, falta descobrir o genótipo deles. Então, saia dando um desperto.
O normal, ele pode ser azão ou azão-azinho. Se for uma possibilidade ou a outra, sempre ele vai iniciar com o azão. Então, você sai colocando azão para todos eles. Azão, azão, azão para o rapaz 3, azão para a moça 4, azão para o rapaz 4 e azão aqui para o rapaz 3, tá? Então, falta saber somente a letrinha que completa aqui o genótipo deles. Então, vamos iniciar aqui, ó. Casal 3, 4 da segunda geração. Eles tiveram filha e filho recessivos. Então, vamos pegar aqui essa menina. A menina é azinho, azinho. Um azinho dela veio da mãe e o outro azinho do pai. Vamos analisar aqui esse rapaz 4 da primeira geração. Ó. Primeira geração, rapaz 4, esse aqui. Esse rapaz 4, ele já teve aqui o seu filho com o genótipo definido. Então, vamos lá. Um azinho do filho 5 veio da mãe e o outro azinho só pode ter vindo do pai. Vamos analisar aqui essa moça 1 da primeira geração. A moça 1 já teve aqui uma menina que já teve o genótipo desvendado. Um azinho da menina veio do pai, com certeza, e o outro azinho só pode ter vindo da mãe. Vamos analisar agora essa moça 1 da segunda geração. A moça 1 já tem um azão, porque ela é normal, ela não é afetada. Então, esse azão dessa moça foi doado pela mãe ou doado pelo pai? Quem é que tem azão? Então, esse azão foi doado pela mãe. Então, o pai, que só tem azinho, vai doar o quê para a formação da filha? Um azinho. Falta a gente descobrir o rapaz 3. Vamos lá. Supondo que esse azão do rapaz 3 tenha sido doado pelo pai, a mãe, que essa 4 aqui, doou o que para formar o filho? Tanto a mãe pode ter doado o azão, como ela pode ter doado o azinho. Como eu não sei qual foi o alelo doado, vou deixar azão traço. Então, o único indivíduo aqui do heredograma que não teve o seu genótipo completamente desvendado foi o rapaz 3 da terceira geração. Então, vamos analisar aqui os itens. Os indivíduos 2, 3, ó, o indivíduo 3, vem aqui, ó, esse aqui, da segunda geração. E esse aqui, ó, o 4, essa moça 4 da segunda geração, são homozigotos. No caso aqui, esses dois indivíduos, eles são heterozigóticos, né? Heterozigotos. Então, a alternativa A, ela é falsa. Alternativa B, o fenótipo anormal é recessivo. O fenótipo anormal é recessivo, pois os indivíduos 2 e 3, e 2 e 4 tiveram crianças anormais. Então, vamos lá. O fenótipo anormal, vocês estão vendo aqui, ó, anormal. Anormal, 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 anormal e anormal e anormal. 6 indivíduos anormais. São recessivos? São. São sim. Os indivíduos 2, 3, ó, indivíduos. Segunda geração. Terceiro, aqui. E esse indivíduo aqui, essa moça, 2, 4, tiveram crianças anormais. Daqui as criancinhas anormais dela, do casal. Então, a alternativa verdadeira. Fenótipo anormal é recessivo. Letra C. Os indivíduos 3, 1, daqui, ó, terceira geração. Esse indivíduo aqui, 1, e indivíduo 2 da terceira geração, eles são heterozigóticos, no caso aqui eles são homozigóticos, tá certo? Item D, todos os indivíduos afetados, esses todos 6 que são afetados, são heterozigóticos, a gente acabou de ver que eles são homozigóticos. E no item E,
os indivíduos 1 da primeira geração e indivíduo 4 da primeira geração são homozigotos. Então, vamos lá. Indivíduo 1 da primeira geração, esse aqui, essa moça, ela é homozigótica? Não, essa moça ela é heterozigótica. Indivíduo 4, esse rapaz 4 aqui, da primeira geração, da geração 1, é homozigótica? Não, ela é heterozigótica. Então, o item correto aqui para essa questão é o item B de bola, tá certo? Então, o item C falso, D e o E também. E o último heredograma, no caso aqui um heredograma bem diferente. Nesse heredograma nós vamos ter 6 indivíduos, mas nós não temos como seguir com aquela regra, procurar um casal de cor igual com um filho da cor diferente. Não tem como. Então, vamos analisar aqui, ó. Primeiro a gente vai ler a questão e ver do que se trata. Na genealogia a seguir, no heredograma, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Opa! Então, a gente já sabe aqui na questão que os pretos aqui, a questão já está dizendo que eles serão dominantes, tá? Se preto é dominante, quem é branco aqui no heredograma só pode ser recessivo. Então, vamos lá definir genótipo. Se preto é dominante, para os pretos eu tenho duas combinações. Vou aqui trabalhar ainda com a letra A. Pode ser azão ou pode ser azão-azinho. Se o branco é recessivo, o branco só tem uma combinação para ele, que é essa azinho-azinho, tá certo? Então, vamos lá. Os indivíduos com preto sendo dominantes, quem é branco só pode ser recessivo. Então, eu saio aqui colocando para os brancos azinho para essa moça, azinho para esse rapaz e azinho para essa outra moça. Quem é preto é dominante. Então, eu saio colocando azão para todos os pretos, porque eu já sei que se for azão ou azão-azinho, sempre vai iniciar com azão. Então, eu coloco só aqui um tracinho para a gente poder descobrir a outra letrinha. Então, vamos lá. Esse rapaz da primeira geração, número 1, tem como a gente descobrir o complemento aqui do genótipo dele? Tem, ó. Esse rapaz, filho do casal, um azinho foi doado pela mãe e o outro azinho doado pelo pai. Tem como descobrir a moça número 5 e o rapaz número 1? Tem. Vamos lá, ó. O azão, com certeza, veio de quem? Veio do pai. A mãe vai doar o quê para a formação do filho? A mãe doa azinho, porque ela só tem azinho. Da mesma forma, aqui a gente vai poder encontrar o genótipo para a moça 5. O azão veio do pai, a mãe vai doar o que para a formação da criança? O azinho, pois ela só tem azinho. Então, nós já tivemos aqui o genótipo desvendado de todos os 6 integrantes da genealogia. Analisando aqui os itens. A. Todos os indivíduos afetados são homozigotos. Todos os indivíduos afetados. Então, quem está em preto aqui, ó, é homozigoto? Não, quem está em preto é heterozigoto. Item A, ele é falso. Item B, todos os indivíduos não afetados, esses branquinhos aqui, os normais, olha, são heterozigotos. Opa, todos os normais são homozigotos, mais um item falso. Item C, apenas o indivíduo 1 da primeira geração é heterozigoto, apenas esse indivíduo aqui, galera, ó, ele é heterozigoto. Não, nós temos mais 2 indivíduos heterozigotos na genealogia, então também é um item falso. Muito cuidado com esses termos, apenas, todos, tá certo? Vamos aqui no item D. Apenas os indivíduos 1 da primeira geração, o 1 da segunda, o 5 da segunda são heterozigotos. Galera, só tem esses 3 aqui, tá?
esses 3 indivíduos, esse e esse, são heterozigotos? Sim. E no item E, apenas os indivíduos 1, esse aqui, que já foi circulado para vocês, e 1, 2 são homozigotos. Olha, 1, 2 é homozigoto, mas o 1, ele é heterozigoto, tá? Então, é uma alternativa falsa. Então, a alternativa correta para a questão é a alternativa D, tá certo? Em outro momento, nós vamos voltar, galerinha, com a resolução de mais questões, tá certo? Espero aí que vocês tenham compreendido e até uma próxima videoaula.